Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar e imortalizar a história de uma futura salvadora e transformadora de vidas através da medicina. Falo dela, a acadêmica da Univale, do curso de medicina, Letícia de Praga, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Futura doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra enorme ter você aqui. Obrigado mais uma vez, fique à vontade. Independentemente se for bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Letícia, para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar nos pormenores daquilo que você vem construindo para alcançar o seu grande objetivo daqui a menos de 2 anos, como está a Letícia mentalmente falando em pleno 2025? Nossa, eu acho que em 2025 ela tá ótima. Eu aprendi muito e evolui muito com essa jornada assim na faculdade, então hoje pra mim é super tranquilo, assim, eu vejo muita coisa, mas eu aprendi a organizar tudo. Então, assim, talvez se você me perguntasse se em 2022 eu ia falar que ela tá terrível, que ela tá super perdida, mas hoje eu consegui alcançar um pouco dessa maturidade pra me organizar, assim, pra entender as coisas e conseguir trabalhar a saúde mental mesmo, assim, ver o que funciona pra mim, o que não funciona, conseguir ir lidando, sabe? E na sua visão, o que tem sido primordial para fazer com que você possa estar no dia de hoje afirmando que mentalmente falando, em 2025, você vive a sua melhor fase? Olha, eu acho que principalmente, assim, é a resposta de todo mundo, mas eu acho que a fé me ajudou demais. Muito, assim. Teve momentos que eu fiquei muito perdida, assim, espiritualmente mesmo na faculdade, porque a gente lida com muita tristeza, assim. Sim. Então, eu acho que a fé me ajudou a me organizar muito e as pessoas que estão do meu lado. Então, assim, ver que tem muita gente vivendo o que eu tô vivendo também. Então, ter construído relação dentro da faculdade, amizades mesmo, mas ver o apoio da família, assim. Eu vejo que a minha família tá sempre comigo, meu namorado também, então isso foi essencial para eu poder me organizar, mas ter me reencontrado novamente na minha espiritualidade, eu acho que foi, assim, essencial. Eu não conseguiria se eu não tivesse feito isso, entendeu? Você citou agora há pouco que você retornou, podemos dizer assim, a sua versão para a espiritualidade, para a fé. Em algum momento isso se rompeu para que você tenha voltado. O que aconteceu para isso ter se rompido e o que aconteceu para Letícia de Praga ter voltado a ser uma menina com muita fé? Eu acho que, assim, nunca teve nada que fez isso ter se rompido. Eu acho que foi gradual mesmo, assim. Sim. A minha família toda é espírita, eu não sei se você conhece Claro. sobre a religião. Mas acabou que a gente sempre teve muita liberdade, assim, pra decidir se a gente gostaria de ir ou não até o centro e tal. E aí acabou que eu fui me distanciando gradualmente. Não teve nenhuma experiência negativa. Eu acho que também foi um pouco de comodismo, assim. Sim. Sabe? De ser mais fácil pra mim, ficar na minha, assim. E aí acabou que dentro do curso eu fui ficando muito perdida, assim. Eu fui ficando muito triste, as coisas foram me abalando muito. Então, acabou que assim, eu comecei a ir mais para um centro, troquei de centro, porque talvez o ambiente não era muito legal. Não tenho nada contra Sim. o local que eu ia antes, mas não era com as pessoas que eu me identificava. Então, eu troquei, passei a ir mais e por conta própria, e aí parece que Deus vai falando com a gente. Claro. Então, acabou que eu comecei a ouvir tudo que eu precisava ouvir, sabe? E eu vi que realmente, assim, precisava de um pouco de esforço pra isso. Eu precisava voltar, mas eu precisava querer estar ali, sabe? Então, acho que foi isso, assim. A perda foi gradual, mas a volta também. Eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, sabe? Faltava
mesmo que eu conseguisse me motivar, me organizar, faltava ainda alguma coisa. E aí foi gradual, eu comecei a ir de novo, comecei a me identificar mais com o ambiente, com as pessoas. Fui super bem acolhida, assim, então eu acho que isso facilitou. E aí eu passei a ver que realmente, assim, passei a entender que tem coisas que a gente tem que entregar, não tem jeito. E aí isso fez com que eu conseguisse levar com mais leveza as coisas também, sabe? Conseguisse lidar mais, entender mais o propósito das coisas, sem querer ficar questionando Sim. o que tá acontecendo, sabe? Pensando no ano de 2026, até pelo fato de que nós estamos no penúltimo mês de 2025, e fazendo meio que uma retrospectiva daquilo que você já viveu neste ano corrente. O que você, por algum motivo ou outro, não viveu em 2025, que você almeja viver em 2026? Nossa, é uma pergunta difícil, porque assim, graças a Deus, eu acho que hoje eu tenho a oportunidade de viver tudo aquilo que eu tenho vontade. Eu nunca fui, assim, nunca gostei muito de festa, todas essas coisas, então eu não tenho vontade de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que todos os meus desejos são voltados pra isso, Sim. são voltados pra minha família, pro meu relacionamento, pro meu curso. Então, assim, talvez o que eu queira viver mais é voltar da faculdade, participar de mais coisas, assim, ir em mais congressos, sair um pouco dessa Claro. bolha daqui da cidade, entendeu? Então, eu acho que é mais isso, assim, poder conhecer mais coisa pra ser o meu diferencial, entendeu? Pra eu criar um pouco desse networking também, mas ter esse diferencial, ter esse conhecimento a mais. Eu acho que é isso, assim, poder expandir mais a minha bolha da medicina. Pensando na Letícia, ali nos primórdios da sua vida, como você era nos tempos de Colégio Imaculada? Nossa, eu acho que eu sempre fui igual hoje, assim, eu sempre fui muito comunicativa, então isso aqui pra mim não tô nervosa nem um pouco, isso Olha, aqui eu que tô legal. em casa. Mas eu sempre fui muito intensa, assim, tudo que eu faço. Eu gosto de fazer tudo bem feito, eu me cobro muito pra fazer tudo bem feito Sim. e me entregar no que eu tô fazendo. Mas é isso, sempre fiz muita amizade, sempre tomei a frente das coisas, sempre fui desinibida, sempre gostei de fazer graça, de estar com os amigos, assim, de encontrar. Nossa, eu tenho muita memória boa do Imaculada, muita, assim, foi um tempo muito bom, foi uma época muito boa de muita amizade, de muita leveza. Mas eu acho que assim, é muito do que eu sou hoje. Não sei se teve uma grande diferença, não. Eu acho que eu fui só aprimorando e ficando um pouco mais madura. Mas Sim. eu acho que ainda tem muito da adolescente ainda, assim. Das coisas que ela sonhava. Eu acho que ainda tem um pouco dessa ingenuidade de adolescente ainda. Como você mesma disse, que carrega consigo muitas boas memórias vividas dentro do Colégio Imaculada. E o tempo de escola, se a gente parar pra pensar, ele é muito nostálgico, muito por conta daquilo que a gente viveu e carregará pra sempre dentro dos nossos corações. Carregaremos pra sempre dentro dos nossos corações. E tem um outro tópico ligado ao período escolar das nossas vidas, que é talvez o principal e faz o período escolar da nossa história de vida ser único, que é o seguinte: tudo aquilo que a gente vive na escola, ou viveu na escola, e tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida durante o período escolar, jamais voltará. Ou seja, onde eu quero chegar? No tempo de escola, a sua única preocupação era qual? Passar de ano. A segunda, manter o bom convívio com as suas colegas de turma. A terceira, no ano seguinte, sempre querer ficar na sala da sua melhor amiga. E assim vai. Objetivos e obrigações totalmente diferentes do que nós vivemos atualmente na vida adulta. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao Colégio Imaculada, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na sua vida, vem na sua cabeça na hora. Eu acho que, assim, principalmente as memórias que eu vivi com os meus amigos, assim, infelizmente meu último ano foi da pandemia. Sim. Então eu acho que eu perdi muita coisa ali.
porque a gente estava se preparando para a formatura. É o ano que tem mais acontecimentos na escola, assim. Tem um foco do terceiro ano. Sim. Mas, graças a Deus, eu vivi tanta coisa com eles, assim, de ser leve, de ser muita amizade, assim, sabe? Eram pessoas que eram muito importantes e faziam tudo ser mais leve, sabe? Então, eu acho que isso e também o acolhimento, assim. Eu falo que... Todo mundo que pergunta onde que eu estudei, eu falo com orgulho. Eu estudei em Imaculada. Sim. Porque mesmo que seja uma escola franciscana e eles pregam muito isso, sempre foi um lugar que eu me senti muito acolhida. Muito. Mesmo tendo outra religião, eles sempre acolheram, escutaram. Então, assim, eu acho que esse é o diferencial do Imaculada. Sim. Sabe? Eu acho que eles não veem só alunos, mas eles veem crianças e adolescentes, entendeu? Então, não é só a formação acadêmica, mas tem uma formação de ser humano ali dentro, sabe? Eu acho que isso ajudou muito a minha formação. De ser acolhida mesmo com as diferenças. Então, hoje eu passo na porta e eu sinto muita falta disso. Eu acho que talvez os adolescentes de hoje não consigam entender isso, mas eu sinto muita saudade disso, assim, do ambiente que parecia casa, Sim. sabe? Eu me senti em casa lá dentro. Conhecia todo mundo, as pessoas eram muito próximas, mesmo sendo uma escola grande. Então, assim, eu sinto que lá eles têm um olhar mais delicado para os alunos, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu sinto mais falta, assim, dessa relação próxima, de ser leve, de ser um ambiente leve, sabe? Nós sabemos como funciona a mente de adolescentes, de crianças, de pré-adolescentes. Sobretudo quando um adolescente ou uma adolescente enxerga no outro colega de turma uma diferença em relação àquilo que para ele possa parecer estranho ou anormal. E se tratando de religião, se tratando de espiritualidade, nós sabemos que é um assunto muito espinhoso e que demanda na cabeça de muita gente inúmeras curiosidades, mas em contrapartida, e principalmente se a gente parar para pensar e imaginar a mente de uma criança ou de um pré-adolescente, demanda também muito preconceito. Como foi viver esse período escolar sabendo da sua diferença em relação à questão de espiritualidade, de religião, de fé, dentro de uma escola totalmente católica? Então, por eu ter sido de berço espírita, ou seja, eu já nasci nessa religião, sempre foi uma coisa que eu tive muita segurança, assim. Eu sempre entendi que era diferente, mas pra mim sempre foi uma coisa tão natural que eu não colocava tanto peso nisso. Então, quando eu entrei na escola, eu acho que por isso que eu gosto tanto de lá, não foi algo tão absurdo, assim. Eu era a única espírita da sala. Sim. Então, eu lembro até hoje, assim, teve um trabalho que você tinha que se juntar com as pessoas da sua religião. Então, tipo assim, quem era católico se juntava num grupo, quem era evangélico, e acabou que eu fiquei a única espírita. Mas eu lembro que isso, assim, não me afetou em nada. Porque eu era tão segura daquilo que eu acreditava, que pra mim tava tudo bem. E aí eu acho que as pessoas acabaram acolhendo isso, assim. Igual lá no Imaculada a gente tinha aula de religião. Só que não era só sobre o catolicismo. É óbvio que que era mais enfático. Sim. Mas a gente aprendia sobre as outras coisas também. E aí eu acho que quando chegou na parte de aprender sobre o espiritismo, eles deram muito espaço pra isso. Entendeu? Eles buscaram entender sem ficar julgando. É lógico que tem umas piadinhas e tal. Criança, adolescente é difícil controlar. Mas isso nunca me afetou, porque assim, eu nunca gostei muito de ficar falando sobre a fé dos outros. Porque eu acho que assim, eu tenho direito de acreditar no que eu quero e você também. Então eu nunca vou ficar questionando aquilo. Então eu acho que isso me fez perceber que assim, às vezes a pessoa que fazia isso não tinha muito esse entendimento. Sim. Então, infelizmente, eu não poderia fazer nada por ela. Eu poderia fazer por mim, responder às dúvidas que eram feitas sem um tom de sarcasmo, assim. E aí, a pessoa que fizesse alguma brincadeira ou outra, eu ia deixar passar, assim. Mas eles me deram muito espaço pra isso. Eu lembro que eu tinha um professor que, assim, ele era muito católico, muito religioso,
mas ele também me dava muita liberdade. Então, assim, quando era aula sobre espiritismo, ele me chamava para fazer a aula. Eu já fiz aula, já contei minha experiência em várias outras turmas. Legal. Porque era uma coisa que ele gostava, assim, ele gostava de me dar esse espaço. Então, eu me sentia muito à vontade, assim. Mesmo sendo a única diferente, eles me acolhiam muito. Então, nunca passei por nenhuma experiência negativa, nunca me senti... Acho que nunca teve bullying, na verdade, assim. Eu acho que também não me afetava, porque eu sempre fui uma criança segura e pra frente. Então, assim, fazia alguma piada, eu não ligava e fazia alguma brincadeira. Tipo assim, eu não ficava por baixo, não ofendia, mas também não deixava me abalar, não. Qual é o professor ou professora da sua vida dentro do período escolar? Nossa, foram muitos, assim. Eu fiz muitas amizades com professores, mas eu acho que tem um que realmente ele foi muito amigo, que eu convidei para ir no meu aniversário. O nome dele era Maicon. E ele era meu professor de literatura, português, redação. Ele foi acompanhando a gente, assim. E a gente era super próximo. Legal. Ele morava na minha rua, a gente já foi na casa dele. Chamei pra ir no meu aniversário de 15 anos. Então, assim, a gente era bem próximo mesmo. Mas a maioria lá não tem o que reclamar. Todos eles tinham um olhar diferente pra gente. Lembro que eu te falei, antes da gente começar, que eu estudei no Imaculada, né, de 2001 a 2007. E é claro que isso pode acontecer também com outros alunos que estudaram em outras escolas. Não só aqui em Valadares, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, obviamente. Mas eu corroboro com tudo aquilo que você falou em relação à Imaculada, principalmente no que tange acolhimento. E talvez um dos sinais que fazem eu concordar com tudo aquilo que você disse é que eu lembro do nome de todos os meus professores do Imaculada. Tenho uma lembrança viva na memória de todos eles. E pensando nessas memórias de professores, e você fez questão de citar o nome do Maicon, o que ele tinha que era diferente dos demais? Eu acho que ele sabia muito conversar com o público adolescente. Ele brigava e tal, mas eu acho que ele sabia criar uma amizade. Eu acho que ele sabia conversar com o jovem, Sim. sabe? Eu acho que ele sabia diferenciar, assim. No momento de lazer ou de mais descontração, ele sabia se aproximar. Então, eu acho que isso foi o diferencial. Assim, a gente se divertia muito. A gente manteve contato depois disso. Então, assim, eu acho que foi isso. Ele saber que a gente era mais novo, então impor esse respeito que a gente tem que ter, óbvio, mas também não ficar naquela posição de distanciamento. Não, eu sou professor, a nossa relação é só isso. Não, ele criava uma relação de amizade também, sabe? Eu acho que ele se abria pra isso, ele dava essa abertura pra gente, entendeu? Você que escolheu a medicina ou a medicina que te escolheu pra ela? Eu acho que primeiro eu escolhi a medicina e depois ela me escolheu. Eu acho que eu sempre quis ser médica, desde criança, desde muito nova. Mas aí depois eu percebi que eu não saberia ser outra coisa senão médica. Então, primeiro era um sonho de criança, assim, de achar aquilo tudo muito lindo, de, eu vou salvar vidas e tal. Mas depois era ver que realmente, assim, cuidar das pessoas era... Talvez seja até um pouco soberbo isso, mas era a minha vocação, assim. Se hoje eu te falar, se você me pedir pra pensar numa segunda opção, eu não sei te falar. Eu não sei fazer outra coisa que não seja isso, cuidar das pessoas, entendeu? Eu acho que é isso, assim. Primeiro eu escolhi, depois ela me escolheu. Vou trazer o relato pessoal. Quando eu saí do ensino médio, em dezembro de 2014, semanas depois, adentrei no curso de jornalismo da Univale, ou seja, em 2015. E eu lembro, Letícia, que minha primeira semana de faculdade foi uma das piores semanas da minha vida. Porque, na minha cabeça, foi um choque muito grande em relação a tudo aquilo que eu havia vivido anteriormente, durante anos, tanto do Colégio Imaculado e depois também no Colégio Clóvis Salgado. Foi um choque de realidade e de contexto, né? Porque você está habituado com um ambiente
e em questão de semanas você passa a ser obrigado a se habituar com um ambiente totalmente antagônico daquilo que você estava acostumado. Você viveu isso saindo do Imaculada e adentrando no curso de medicina da Univale? Nossa, com certeza. Com certeza. Assim, eu comecei a faculdade muito nova. Teve um espaço de 6 meses entre a minha formatura e eu entrar na faculdade, mas ainda assim eu tinha 18 anos. Sim. Então eu ainda estava muito com aquele pensamento do ensino médio. E aí, graças a Deus, eu nunca tive muita dificuldade na escola. Eu sempre tive facilidade de pegar as coisas, então eu nunca precisei sentar, estudar. E aí eu achei que seria a mesma coisa, assim. E aí quando a gente tem essa ilusão de... Porque quando a gente tá na escola eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto dessa matéria. Mas aí quando eu for fazer faculdade vai ser só o que eu gostar. Porque é o que eu quero ser, então vai ser mais fácil. E assim, isso é a maior mentira que a gente inventa na nossa cabeça, porque a gente não vai gostar de tudo. Sim. É muito extenso o curso, é muito grande, envolve muita coisa. Então, ainda estava muito com essa mentalidade, ainda estava muito com a rotina do ensino médio. De acordar, ir para a escola de manhã, voltar para casa, almoçar, dormir todo dia certinho na mesma hora, todo esse conforto. Então, assim, quando eu comecei, eu falei, meu Deus do céu. Porque já é um curso puxado. Então, assim, a gente, desde o primeiro período, é período integral. Então, tem dia que você tá de manhã, tem dia que você tá à tarde, tem dia que vai até mais à noite. E aí, sábado e domingo, às vezes, tem aula também. Então, vira aquela loucura. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra me organizar aqui? Porque como é que eu vou estudar? Nunca precisei de estudar muito. E aí, agora, o livro é dessa grossura e eu preciso entender tudo que tá ali dentro. E é muita coisa, muita informação, muita aula, porque ela é assim, cada um por si. Os professores são muito bons, eles são muito acolhedores, eles são muito disponíveis pra gente, mas não dá. Não dá pra ter esse atendimento particular, entendeu? Eles estão lá pra gente tirar dúvida e tal, mas eles não vão chegar e falar aqui no final da aula, você entendeu? Ou tem alguma coisa que ficou faltando. Então, e era assim, aula de 2 horas. Então, falando, e aí chegava no final e falava, meu Deus do céu, como é que eu vou entender o que tá acontecendo aqui? O que é que eu vou arrumar? Então, assim, foi muito difícil. Os primeiros 2 períodos da faculdade, eu tava muito perdida, não sabia me organizar, não sabia estudar, e aí acabava querendo saber mais do que precisava, porque, assim, eu acho que falta essa maturidade, e talvez isso seja o ruim de entrar tão novo na faculdade. Sim. Porque a gente só pensa assim, não, mas eu vou formar nova. Eu vou conseguir me estabilizar nova. Mas eu acho que a gente ainda não tá preparado pra enfrentar isso, sabe? Então, assim, foi muito difícil me organizar, muito difícil diferenciar aquilo que eu realmente precisava saber daquilo que não precisava, de querer dar conta de tudo e no final das contas não dar conta de nada que eu tinha que fazer. E aí, assim, individualidade, assim, de eu ter que correr atrás, eu ter que saber o que eu tenho que fazer. Nossa, foi assim... Não, foi terrível, terrível. O meu namorado brinca e fala que hoje eu sou outra pessoa, porque no início era uma choradeira, um desespero. Ele fala, nossa, parecia que você não sabia o que você estava fazendo. Eu falava, mas não sabia. Não sabia o que eu tinha que fazer. E aí, com o tempo que eu fui começando a ganhar maturidade, entendeu como me organizar. Porque foi difícil demais. Você sai do paraíso e você entra na vida adulta e ninguém te prepara pra isso. E aí o furacão te engole e você não sabe o que tá acontecendo e vira aquela loucura. Então foi difícil demais. Foi muito intenso, assim. A partir de qual momento, já dentro do curso de medicina na Univale, que você confirmou, através de uma aula, de uma conversa, de uma troca de experiência com alguma colega de turma, que era realmente ser médica o que você quer no seu futuro? Eu acho que foi quando a gente começou a ter mais liberdade com o paciente e aí passou a fazer diferença na vida da pessoa. Porque mesmo que, graças a Deus, assim, a Univale é uma faculdade excelente. É uma universidade muito boa. Então, eu sempre quis estudar na Univale.
Desde o 3º ano, a gente fez uma visita técnica na Sim. Univale, e aí eu olhei e falei, gente, eu quero estudar aqui. Muita gente... É lógico que assim, que a Federal não tem esse peso da mensalidade. Mas a Univale tem muito recurso. Muito recurso. É uma universidade excelente. Então, a gente começa já sendo introduzido na prática, desde o primeiro período. Só que é uma coisa mais observacional. Então, a gente vê como que funciona, como que é a região daquele paciente, qual que é o meio social que ele está inserido. E aí, depois, eles vão preparando a gente para realmente assumir esse papel de médico. Então, eu acho que foi isso, assim, quando eu comecei a atender, que você via a gratidão no olho da pessoa, sabe? Por mais que ele, pra mim, eu não tava fazendo muito. Eu fazia algumas perguntas e passava pro professor. Mas você vê que a pessoa se sente feliz de estar sendo acolhida, sabe? De receber um bom dia, de deixar ela falar. Dela ser escutada de verdade, sabe? Então, acho que foi isso que me fez ver, assim, que realmente é aquilo. É uma sensação que não dá pra explicar, assim. É realmente você ver que as coisas fazem sentido. De você receber essa troca, esse carinho. Às vezes nem com palavra, mas você vê, assim, no rosto da pessoa que... Nossa, ainda bem que eu vim aqui, porque aqui vai dar certo. Vai ser resolvido, entendeu? Eu acho que foi isso. Quando você entrou na faculdade, você tinha uma visão do que era a medicina. Hoje, sendo estudante, você tem uma outra visão sobre o que é a medicina. A partir do momento que você adentrar no mercado de trabalho, você terá uma outra visão. Mas pensando no presente, no agora, o que é a medicina para você? Eu acho que a medicina, sim. Eu acho que é uma porta de cuidado. Eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente poder ajudar o próximo. Sim. E eu acho que assim, a medicina é muito incrível. Muito incrível. Eu acho que a gente é capaz de fazer tanta coisa que eu fico incrédula ainda, sabe? Assim, hoje eu tenho uma visão um pouco menos utópica que eu tinha, porque quando a gente começa, a gente acha que assim, o médico é o salvador da pátria. Nada é impossível na mão do médico. E hoje eu vejo que tem muita limitação. Mas eu ainda acho que tem tantas formas de a gente ajudar os outros, sabe? Assim, de cuidar e não necessariamente salvar a vida, evitando a morte. Mas eu acho que tornar aquela vida confortável, sabe? De trazer uma esperança para a pessoa que está precisando. Então, eu acho que hoje a medicina é isso. Ela é uma oportunidade de ajudar aqueles que estão precisando. Não necessariamente a gente vai curar, a gente vai... Não vai ser necessariamente aquilo que a pessoa espera. Mas eu acho que dá pra fazer o nosso melhor, assim, pra ajudar, pra trazer conforto, pra trazer afeto, sabe? Pra pessoa se sentir importante. Sim. Eu acho que é isso. Qual é a maior mentira que a sociedade, no geral, fala a respeito do curso de medicina que você, estando dentro do curso de um curso de medicina, sabe que de fato é uma mentira, que as pessoas acham que é uma verdade? Eu acho que a maior mentira é que médico precisa... Que é um curso que, assim, nossa, é muito difícil, você tem que morrer de estudar, não dá pra viver. Sim. Eu acho que essa é a maior mentira que as pessoas falam, assim, não, porque o curso de medicina, depois que você entra, não dá pra viver, não dá pra fazer nada. E, assim, é um curso difícil, é cansativo. Eu acho que se não fosse um sonho, eu já tinha deixado pra trás. Eu acho que eu já tinha ido mexer com outra coisa. Porque é cansativo. Mas dá pra você fazer as coisas que você quer fazer. Então, assim... Precisa de organização. Claro. É claro que às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas virar e falar que não dá pra fazer nada é mentira. Se você se organizar, se você estabelecer as suas prioridades, dá pra fazer. Dá pra você fazer atividade física, dá pra você ter um momento de lazer. E é essencial, porque senão a gente fica doido. Fica birolado, não funciona.
Mas eu acho que essa é a maior mentira, assim, esse estigma que as pessoas têm de que, meu Deus do céu, tá fazendo medicina e não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir respirar. Dá pra fazer. Tem que estabelecer prioridade, tem que se organizar, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa, mas dá pra viver, dá pra ser mais leve do que as pessoas acham que é. Quando você cita aí a questão de estabelecer prioridades, e até servindo como exemplo e dica para quem futuramente irá entrar no curso de medicina, como de fato estabelecer aquilo que é o mais importante pensando na vida acadêmica? Eu acho que é assim, olha, você tem que estabelecer o que você quer, o que fica mais confortável para você. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter o sábado livre. Então, qual que vai ser a minha organização? Eu vou estudar durante a semana e vou ter o final de semana livre? Ou eu vou levar uma semana mais tranquila e vou começar a estudar mais pro final de semana? Então, eu tenho que estabelecer essa prioridade. Sim. Qual que é a minha prioridade? É descansar durante a semana, ter uma semana mais leve, ou é estar com a minha família no final de semana? E aí, qual que vai ser a minha prioridade? Também a saúde mental. Então, eu vou tirar um tempo para fazer alguma coisa que impulsione minha saúde mental. Então, hoje as pessoas brincam, assim, os meus colegas falam que eu vivo numa bolha, mas é porque, assim, eu vou tirar o tempo da minha semana para minha aula de dança. Entendeu? Eu vou fazer isso. Porque já é um curso é uma rotina tão caótica que eu vou parar uma hora na semana e vou fazer isso. Entendeu? Mesmo que a semana esteja um caos, eu vou fazer isso. É a minha prioridade. É a forma que eu tenho de cuidar da minha saúde física e mental. Sim. Da mesma forma que as pessoas vão na academia. Então, é uma prioridade que eu estabeleci pra mim. E entender também que, assim, a gente não precisa de dar conta de tudo o tempo todo. Ninguém consegue, entendeu? Então, assim, saber que, às vezes, o melhor que eu posso não é a minha expectativa, mas é a minha realidade, entendeu? Então, acho que, assim, tem que se esforçar, tem que estudar, claro, mas deixar um pouco de lado essa pressão e estabelecer as suas prioridades, assim, o seu descanso, o seu momento de lazer, a sua atividade física, a sua terapia, tudo isso tem que estar na sua mente. As pessoas têm que parar de achar que a vida vai ser só aquilo. Porque hoje a minha vida não é só a medicina. Tem muita coisa que acontece na minha vida. Grande parte é a medicina. Sim. Mas não é só isso. Eu não tô vivendo pra isso, entendeu? Então, eu acho que isso que quem tá começando tem que entender. No início é mais puxado, mas tentar estabelecer quais são as suas prioridades e se organizar para você conseguir fazer tudo o que você quer sem te esgotar, porque esgota. Fica muito puxado se você não se prioriza, porque acaba que a gente quer tanto cuidar do outro que a gente esquece que tem que cuidar da gente mesmo, entendeu? Então, chega uma hora que tá tão frenético que a gente não dá conta. E aí, como é que você vai cuidar do outro se você tá por um fio? Sim. Então, eu acho que é entender isso. Só que precisa de maturidade. Então, acho que às vezes, só vivendo, só entendendo esse processo, o que funciona para cada um. Daqui a 2 anos, 3 anos, eu entrevistarei a doutora Letícia de Praga, especialista em qual área médica e por quê? Ginecologia e obstetrícia. Igual eu já tinha falado com você, eu entrei na faculdade pensando em outra coisa. Qual coisa? Geriatria. Eu queria cuidar dos idosos. Mas eu já até brinco, eu falo que isso era um delírio, porque não tem nada a ver comigo, assim. Eu gosto muito da área cirúrgica, sim, então tem essa vantagem na ginecologia e obstetrícia. Sim. Tem a área clínica também, que é uma coisa que eu gosto, de criar essa relação com o paciente, de ver ele várias vezes, ver se tá funcionando, o que ele tá sentindo, como que eu posso ajudar. Mas não dá, a ginecologia e a obstetrícia é uma área muito mágica, assim. Eu acho que é até meio inocente, meio sonhador, mas eu acho que você cuidar de uma grávida é o jeito que você consegue estar mais próximo de Deus. Sim. Eu acho absurdo, assim, você cuidar de alguém que tá crescendo dentro de outra pessoa.
tipo assim, você cuidar de uma vida que tá sendo feita. Isso é mágico demais. É claro que, assim, tem muita coisa triste que acontece. Isso deixa a gente pra baixo. Mas eu gosto muito da área, eu gosto muito da promoção da saúde da mulher. Por mais que seja um público que a gente vê que procura mais o atendimento de saúde, muito mais do que o homem, por exemplo, porque o homem só vai no médico quando precisa. A mulher, ela tem muito isso da prevenção. Sim. Mas eu acho que ainda tem muito tabu que envolve a saúde feminina. Eu acho que ainda tem muita coisa que dá pra ser conversado, sabe? Eu acho que ainda falta muito a gente se abrir e conversar sobre a saúde feminina. E é uma coisa que eu sempre gostei de promover. Então, sempre que tem movimento, Outubro Rosa, tudo isso, eu gosto de participar porque eu acho que falta isso. Eu acho que ainda falta alguém pra ter uma linguagem clara, sabe? Porque eu lembro a primeira vez que eu fui na ginecologista, eu tinha 12 anos e foi... Eu lembro que eu tava assim, meu Deus, não quero ir, não quero ir, não quero ir. É uma sensação, é uma experiência um pouco... Não é traumática, mas tem uma tensão que envolve aquilo, sabe? E aí eu queria muito isso, eu queria muito ter um ambiente em que as adolescentes querem ir. Sim. Porque elas se sentem confortáveis de sentar e conversar comigo, entendeu? Mas também de poder atender as grávidas, porque assim, nossa, eu sou apaixonada. Eu chego lá no regional, por exemplo, é tenso. Mas eu amo estar ali com elas. Eu amo, eu fico feliz, assim, eu fico desesperada pra nascer alguém. Sim. Porque eu acho lindo, assim, eu acho que você trazer isso pra pessoa é bonito demais. Tipo assim, você cuidar disso e você entregar o maior presente da vida dela não tem jeito, é uma coisa meio divina, assim. Qual que é a importância de, mesmo estando ainda no curso, dentro da faculdade, já ter contato com a parte prática daquilo que você fará por toda a sua vida profissional? Nossa, é essencial, porque assim, dentro do curso, a gente ainda tem um pouco disso, dessa ilusão, assim, de achar que tudo é bonito, tudo vai dar certo. Então, eu acho que ter essa prática faz você confirmar. Não, é isso mesmo que eu quero. Apesar de tudo que pode acontecer, é isso que eu quero. Ou então, não. Eu gosto, mas assim, talvez essa rotina aqui não seja pra mim. Não é uma prática que eu vou gostar. Esse ambiente aqui não vai ser o meu ambiente. Não é aquilo que eu tava esperando. Então, é essencial pra você ver o que você não gosta ou pra confirmar aquilo que você gosta. Então, assim, agora, no estágio eu tô na GO, tô na ginecologia e obstetrícia. Então, assim, tem muita gente que não gosta, fala, eu não gosto de plantão, não gosto de hospital, isso aqui é cansativo. E realmente é cansativo. Mas eu tava falando com meu namorado, eu falei, nossa, isso aqui é a minha rotina dos sonhos. Isso aqui é o ambiente que eu quero estar. Sim. Entendeu? É o que eu gostaria que fosse o meu dia a dia. Então, eu acho que é isso, assim, você vê que é o que você gosta mesmo, porque é muito diferente você estudar na sala e você ver na prática. Porque no final das contas, no livro vai dar certo. No final, a história vai estar fechada, você não vai saber quem é a pessoa, então você não se apega a isso. Então, na vida real, o negócio aperta, Sim. o caldo engrossa. Então, assim, é isso, ver se eu gosto não só do que aquilo representa, mas de como é. Ou então, ver que realmente aquilo não é pra mim. Eu acho que isso é essencial. Pensando naquilo que você vive já há bastante tempo na faculdade e já fazendo relação com a seguinte ideia: você já se encontra na parte final daquilo que você um dia sonhou em estar fazendo parte e continua sonhando até pegar o diploma e começar a trabalhar no mercado de trabalho. Mas faltando pouco menos de 2 anos para você se formar, claro que você terá pela frente inúmeros dias inovidáveis dentro do curso de medicina. Mas até este presente momento, qual foi o seu grande dia dentro da faculdade e por quê? Nossa.
Eu acho que o meu grande dia na medicina não foi dentro da faculdade. Mas eu acho que foram muitas experiências positivas. Mas, assim, eu acho que a maior foi quando eu tava atendendo na UPA. E aí acaba que lá é muita gente. Você atende 10 fichas de 1 hora. Então, acaba que, assim, é muita gente. Às vezes você não consegue lembrar do nome, do rosto de todo mundo. Sim. Mas aí teve um dia que veio uma senhorinha acompanhando uma outra pessoa. E aí ela virou pra mim e falou assim, ela que é a minha médica. E aí na hora eu nem entendi que era pra mim. Porque assim, quando falar que ela é minha médica, a gente já olha pro preceptor, né? Tipo assim, aquele ali. Aí a minha colega me cutucou e falou, ela tá falando com você. Aí eu falei, comigo? Que legal. Aí ela falou, aí a senhorinha falou, foi você que me atendeu. Nossa, foi tão bom aquele dia. Me ajudou muito. Fulana, que bom que você caiu com ela, porque ela é muito boa. Eu falei assim, gente, que loucura, né? Realmente, assim, eu fiz diferença na vida de uma pessoa e às vezes até sem perceber. Então, assim, ela lembrou de mim. Sim. Ela virou pra mim e falou, olha, aquela ali é minha médica. Muito obrigada e não sei o quê. Eu falei assim, gente, que loucura. Tipo, então eu não sou mais um rosto pras pessoas, entendeu? Eu acho que isso fez eu perceber que realmente as pessoas, elas vão se lembrar daqueles que fazem o bem pra elas, daqueles que fazem diferença de alguma forma. A gente acha que não, mas as pessoas, elas têm gratidão, entendeu? Então eu acho que isso eu falei, não, realmente eu não posso fazer qualquer coisa porque as pessoas vão se lembrar. Elas vão me olhar e falar, não, aquela ali foi a médica que me atendeu muito bem. Ou então, nossa, aquela médica ali, não vou voltar nela, porque não fui bem atendida. Então, realmente, assim, a gente acha que vai fazendo no automático, a pessoa nem vai lembrar, mas a gente impacta na vida das pessoas. Então, acho que isso me fez abrir o olho de, assim, tem que ter muita responsabilidade pra estar aqui, porque a gente marca a vida das pessoas. Qual que é a importância dos seus colegas ou das suas colegas de turma, essencialmente nessa reta final de faculdade? Nossa, assim, a gente até fala que é muito bom viver nesse barco furado uma com a outra. Porque se não fosse elas, o curso seria impossível. Impossível. Hoje eu tenho um grupo de amigas muito fechado. Assim, Fala a gente o nome de todas elas. Delas. Fala e dê os créditos. Eu tenho as 2 Júlias, são 2 Júlias. Sim. A Brenda e a Bia. Assim, a gente ia numa carona fechada. Nós somos os 4 anos juntos, de carona. E aí agora, como a gente se divide em grupos menores, Sim. o nosso grupo grande é o mesmo, mas eu me separei, tô só com as Júlias. Mas ter elas é muito bom. A gente vive as experiências juntas, assim, é muito bom ter alguém que entende o que você tá passando. Porque mesmo que eu te conte tudo que eu tô vivendo, você não vai entender, entendeu? Você não vai entender o cansaço, você não vai entender o peso, você não vai entender também a alegria de fazer alguma coisa bem feito. E elas entendem. Entendeu? A gente vivendo tudo isso fica mais leve, porque a gente arruma um jeito de rir num dia que tá assim, é pra chorar, entendeu? E aí, se precisar, a gente chora junto, entendeu? Então, assim, elas são muito importantes na minha vida hoje por conta disso, assim, por entenderem o que eu tô passando, estarem passando junto comigo, e aí, no final, a gente virou uma família, assim, tipo, a gente pensa uma nas outras como família. Então, a gente já faz plano. Não, quando tiver as mini Júlias e a mini Letícia. Então, a gente já brinca, assim. Porque, realmente, a gente convive muito. Sim. Então, acaba que hoje, uma é o apoio da outra, sabe? Assim, de ter tornado o processo mais fácil. Porque se não tivesse elas, nossa, talvez eu fosse muito... Talvez não, com certeza eu seria muito infeliz. Seria um curso muito pesado, assim, emocionalmente. Não seria fácil de concluir, não. O que de mais marcante vocês viveram juntas
E claro que vocês ainda têm um tempo ainda para poder viver muitas coisas juntas, mas até este presente momento, qual foi o episódio mais marcante? Aquele tipo de acontecimento que você lembrará para sempre na sua história de vida? Nossa, eu acho que o que eu mais vou me lembrar é da gente conseguir deixar as coisas mais leves. Então, assim, a gente se dá o luxo de enxergar as coisas com mais leveza. Então, assim, a gente sempre brincava durante as aulas, ou então, assim, quando tava lá na faculdade, porque lá é mais maçante, assim, você fica sentado o tempo inteiro na frente de uma tela, digitando e aprendendo. Então, eu lembro que era sempre assim, a gente sempre mandava mensagem, vamos dar uma voltinha? Tinha sempre a hora do passeio, assim, porque senão a gente ia ficar louca lá. E aí eu lembro disso, assim, de quando você entrava na sala, nos intervalos, tinha aquele tanto de marmanja velha jogando a dedonha, porque era o nosso jeito, assim, de distrair a cabeça, de deixar ser mais leve. E aí, de, tipo assim, ir pra casa uma da outra, de dar o luxo disso, de ter o nosso momento, assim, de adolescente que é adulta. Sim. Porque a vida é pesada demais. Então, eu acho que eu vou me lembrar sempre disso, assim, de ter a oportunidade de fazer ser leve. Sim. Então, é isso, desses momentos, assim, de mandar mensagem, gente, vamos dar uma volta, pelo amor de Deus. Ou então, vamos pra casa da Júlia. Acho que eu vou me lembrar muito disso, assim, de todos os momentos com ela serem divertidos, assim, serem leves. Sobre leveza, é claro que muito daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, sobretudo no ambiente de trabalho, tem uns dois lados, né? Tem a parte do ambiente e tem a parte do que você faz para deixar esse ambiente leve. Mas tratando de uma acadêmica de medicina já inserida na saúde pública, o que você já vê e tem visto que você gostaria que fosse melhorado, não só para o trabalho de vocês médicos, você uma futura médica, mas principalmente se tratando de quem precisa da saúde pública para poder tratar de qualquer enfermidade? Assim, essa resposta é meio universal para quem você perguntar que esteja no meio, eu acho. Mas eu acho que o que precisa ter de diferença é o recurso. Eu acho que, assim, a gente faz o que a gente pode, mas isso é uma coisa que me deixa muito triste ainda. Sim. Eu lembro que essa foi a primeira vez que eu me decepcionei mesmo com a medicina. Eu estava no ambulatório de pneumologia. E aí eu lembro que lá a gente atende paciente do SUS. Sim. E aí eu lembro que o paciente, eu não esqueço da doença, era a hipertensão pulmonar que ele tinha. E aí eu lembro do professor virar pra gente e falar, olha, a gente não vai tratar. Porque ele não tem como comprar o remédio. Então não tem como eu tratar ele. Eu sei o que ele tem, eu sei o que resolveria, mas eu não vou fazer porque não é que eu não quero, mas é porque ele não vai ter condição. Entendeu? Então é muito triste ver isso. Ver que às vezes tem jeito, Sim. mas não dá pra fazer. Então, assim, é lógico que ele passou os medicamentos que podia, mas assim, não era o tratamento específico da doença do cara. Mas eu acho que falta muito isso. É muito triste ver isso. De ver que às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, por mais simples que seja, mas não tem. Então, assim, às vezes é um remédio bobo, mas não tem no serviço público de saúde. Entendeu? Então, igual o caso desse homem. Ele ia embora pra casa sem o tratamento que ele precisava. Ele foi atendido, mas ele não ia ter a evolução que poderia ter, ele não ia ter a melhora que poderia ter, porque ele não ia conseguir comprar o remédio. Ele não ia conseguir ganhar e era impossível dele pagar. Então, assim, eu acho que essa foi a minha primeira decepção, porque eu pensei, no final das contas, de que adianta eu saber? Sim. Se eu não consigo fazer nada, sabe? Foi uma época até meio revoltada, assim. Falei, gente, mas isso aqui não presta pra nada, então. Porque se eu não consigo ajudar
Pra que eu tenho conhecimento? Então, eu acho que falta muito isso, infelizmente. Assim, a gente ainda vai fazendo umas gambiarra onde pode, mas é triste ver que a pessoa precisa de alguma coisa que ela não vai conseguir ter. Qual é o seu maior sonho dentro da medicina? Eu acho que é promover uma saúde universal. Então, é conseguir ser referência naquilo que eu for fazer, mas conseguir ter um diferencial. Fazer com que as pacientes elas se sintam à vontade e que elas queiram ir até mim. Sim. Então, criar essa relação próxima e falar sobre tudo. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a sexualidade ainda é um tabu muito grande para a mulher. Então, a gente vê muita coisa acontecendo que, com um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de liberdade, não precisava estar acontecendo. Sabe, a gente vê muita adolescente grávida, muita menina com IST. Não era uma coisa que, se tivesse um pouquinho mais de conversa, mais de abertura, podia ter sido resolvido, sabe? Sim. Então, eu queria muito isso. Eu queria ter um espaço que promover saúde fosse algo leve. Que a paciente ela falasse, não, hoje eu vou consultar com a Letícia, graças a Deus, que bom que eu tô indo lá, sabe? Eu queria muito isso, eu queria que as pessoas se sentissem à vontade e felizes estando comigo, sabe? Eu queria muito, infelizmente não dá pra, seria muita ingenuidade se eu falasse que eu queria isso, eu quero que isso aconteça no mundo, mas assim, eu sozinha não vou dar conta. Mas eu queria muito isso, eu queria muito que, no homem também, sabe? Que a gente conseguisse um jeito do homem, ele atuar mais na prevenção da própria saúde, que as pessoas conhecessem aquilo que elas podem fazer dentro de casa para poder se prevenir, para poder prevenir quem está próximo. Eu acho que falta muita informação ainda, acho que falta educação em saúde. Então, eu acho que esse meio que seria meu sonho, assim, promover cuidado, mas educação em saúde, sabe? Daqui a 10 anos, como e aonde você quer estar? Pra ser sincera, assim, eu não tenho muito esse desejo de lugar. Pode ser que eu esteja aqui, pode ser que eu esteja fora, mas eu gostaria de já estar especializada, de ter a minha família, de estar casada, assim, de estar um pouco mais estável. Então, acho que assim, o meu maior sonho é esse. Eu amo a medicina, mas meu maior sonho é ser mãe, é ter a minha família. Então, sempre quando eu penso no futuro, eu penso nisso. De estar casada, de estar com os meus filhos, assim, de estar criando uma família, de poder educar eles assim, com essa educação em saúde desde pequeno, e de estar podendo atuar no que eu gosto, de estar podendo fazer aquilo que eu sei que vai me deixar feliz, sabe? A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, Letícia, é que se a gente parar para pensar, todo livro que se preze, independentemente da história que lá é contada, tem páginas, tem a enumeração das páginas, tem a capa, tem a conclusão, tem a ilustração da capa. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem. E que você vai me responder agora. Já falei capa e conclusão. Nossa senhora, com a letra C? Todo livro tem. Desde os 3 porquinhos até o livro mais... Nossa, Gustavo, você me apertou agora. Quando eu fico sob pressão, eu fico tensa. Olha que médico fica sob pressão. Não, mas lá é mais fácil. Essa aqui tá mais difícil. Nossa senhora. Não sei se eu vou saber te dizer agora, não. Posso responder? Pode. Capítulo. Eu já pensei na contracapa. Eu já tava aqui, meu Deus do céu. Verdade. E nós, enquanto seres humanos, temos inúmeros capítulos. Bons e ruins. Positivos ou negativos.
E Deus nos dá essa propriedade de fazer com que, diferentemente do que acontece nos livros, onde os capítulos são feitos apenas no formato de folhas, na nossa vida enquanto seres humanos, nas nossas vidas enquanto seres humanos, nós temos a propriedade de fazer com que os capítulos das nossas vidas possam ser através de inúmeras formas. Pode ser um dia inesquecível, pode ser uma conversa que delimita ali algo muito importante, incrível na sua vida, pode ser um conselho, pode ser uma bronca, pode ser um ano, um mês, um lugar, mas acima de tudo pode ser pessoas únicas, marcantes e para lá de edificantes na nossa existência aqui na Terra. No livro da vida da Letícia de Praga, o que você tem para falar a respeito do capítulo que atende pelo nome de Maria Emília? Nossa, fico até... É difícil falar sem me emocionar, mas assim... Talvez seja o maior e o mais importante, assim. Um dos mais importantes capítulos da minha vida. Porque hoje a minha mãe, assim... Ela é minha melhor amiga... ela é o meu maior exemplo, assim, de força, de batalha. A minha mãe trabalha o dia inteiro. Hoje a gente tem o Pampas, então, assim, ela assumiu a responsabilidade de ficar tanto com o turno da tarde quanto da noite por conta da minha faculdade. Então, antes era só o almoço, mas ela abriu um horário a mais por conta da minha faculdade. Então, assim, hoje ela é o meu exemplo de batalha, assim. De iniciativa, de proatividade, de... Ela é o meu maior exemplo mesmo, assim. Ela dá a vida e o sangue por nós três lá em casa. Porque sou eu e mais 2 irmãos. Então, assim, o esforço dela é palpável. Para todo mundo que vê, reconhece isso. Sim. Então, hoje ela é o meu maior exemplo, assim, de mulher, de mãe, de amiga, de trabalhadora. Hoje, ela é o grande exemplo da minha vida. Qual foi o grande momento que você já viveu com a sua mãe, que talvez ela, enquanto mãe, e em meio à rotina, né? Talvez ela ouvindo e vendo você falar isso, ela não vai se lembrar. Uhum. Mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Nossa, assim, a minha mãe é uma mulher tão grande que eu acho que todo dia tem um momento desse. Todo dia, assim, tem um exemplo do que eu quero ser. É claro que, assim, sempre tem alguma coisa que a gente discorda. Sim. Ninguém nunca vai ter a mesma opinião, mas eu acho que se eu pudesse passar para os meus filhos essa força dela, pra mim tava perfeito, assim. Mas eu acho que é todo dia, sabe? Não dá pra falar assim, tem um momento. Porque tudo que envolve ela me dá essa admiração, sabe? Então, assim, ver ela chegando tarde e acordando cedo, ver ela correndo atrás. E, assim, a minha mãe, ela nasceu pra aquilo que ela faz. Assim, humildemente falando, não tem ninguém melhor do que ela pra isso. Eu não tenho esse dom. O comércio não é muito a minha coisa. Mas ver ela fazendo isso é bonito. Sabe? Assim, ver que é cansativo, mas ela gosta. Ela gosta daquilo. Então, ela sempre, na hora do almoço, ela faz tudo, né? Então, assim, mas ela tira um tempo, ela vai em cada mesa, pergunta se a pessoa gostou, se a pessoa tem alguma sugestão, se a pessoa já conhecia a casa. Então, assim, dá pra ver que tem um brilho no que ela faz. Sim. E isso me admira muito, ela fazer bem feito tudo aquilo que ela se propõe, sabe? Então, assim, ver ela chegando em casa, às vezes, cansada, mas aí tendo que voltar de novo, e aquela correria, assim... Nossa, ver ela se desdobrando pela gente também. Porque o meu irmão, ele é autista. Então, assim, ele precisa fazer terapia, ele precisa fazer terapia ocupacional. E aí ver que ela também precisa se desdobrar pra tudo isso, pra dar conta de tudo,
tipo assim, não tem como não ficar orgulhosa. Sim. Não tem como não achar que é exemplo, sabe? E ver ela fazendo isso com um sorriso no rosto, motivada. A minha mãe sempre foi de falar assim, não, tá tudo certo. Deus tem um propósito maior pra isso. Sim. Então, mesmo quando tava difícil, ela, não, eu tô tranquila, porque Deus sabe de tudo que vai acontecer. Então, assim, vai dar certo. No final das coisas vai dar, a gente vai conseguir fazer, vamos conseguir pagar. Então, assim, hoje em dia, minha mãe faz um sacrifício enorme pra pagar minha mensalidade. Ela e meu pai, com certeza. Mas, assim, eu vejo ela muito preocupada, muito envolvida com isso. Sim. Então, assim, toda vez que ela me manda o boleto, que ela manda o comprovante, fala mais uma mensalidade pagada, paga graças a Deus. Então, assim, isso eu vejo, caramba, é uma felicidade pra ela, Sim. mas pra mim também, sabe? Poder ver isso, e aí ela brinca, eu acho que o que eu mais tô ansiosa pra ver ela fazer, ela fala que no dia que ela pagar a última, ela vai pra porta da Univale estourar foguete. Então, assim, nossa, eu mal posso esperar pra ela poder Sim. fazer isso, sabe? Então, eu acho que é isso, ver o quanto ela se empenha pra que eu possa viver o sonho. Claro. Então, eu brinco que hoje é o nosso sonho. Sim, com certeza. Porque ela move montanha pra eu conseguir fazer tudo que eu tô fazendo hoje. A Valadares é uma cidade que... Todas as cidades têm isso, né? Mas vamos tratar da nossa cidade onde a gente mora. Que existem inúmeros restaurantes, estabelecimentos que são icônicos para a história do município. São estabelecimentos que todo mundo que é nascido e criado e que mora aqui desde os primórdios da vida, ou que é nascido, que foi criado e que foi para fora, mesmo morando em qualquer outra cidade, ele conversando com algum outro colega de cidade, podemos dizer assim, se falar o nome do estabelecimento XYZ, independentemente do segmento, ele vai saber o que é, o que vende, e às vezes tem até uma memória afetiva com esse espaço. Feita essa pequena introdução, como é fazer parte de uma família que cuida e administra um dos restaurantes mais icônicos e simbólicos da história da nossa cidade? Olha, a gente carrega um peso muito grande dessa história, dessa tradição. Mas, assim, igual eu até brinquei, não é muito a minha área o comércio. Apesar da minha família ter sido comerciante, eu acho que os meus pais mexem com restaurante deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Então, assim, começou no Peixe Vivo. Sim. O meu pai que é abriu... outro também. Que o meu pai abriu com os 2 irmãos dele. Sim. E aí, depois passou pro Marinheiro, Sim. que era na Minas Gerais ali. E aí, por último, agora a gente tá com o Pampas. O Pampas, ele já tem uma história muito grande. Então, assim, são mais de 30 anos de Pampas. E aí, há 11 anos, ele virou Los Pampas, passou a ser nosso. Então, é uma responsabilidade. As pessoas Sim. criam uma expectativa. Mas a gente deu a sorte de... É o mesmo churrasqueiro, é a mesma cozinheira. Tem 30 anos. Então, acaba que, assim... Se você foi lá há 20 anos e se você for hoje... Você vai comer a mesma coisa. Sim. Com o mesmo sabor. Porque a gente preza muito por isso. Por essa tradição no restaurante. Então, assim, é um peso, é uma responsabilidade. Mas eu acho que a minha mãe executa isso muito bem. Atualmente, é ela que administra. Eu acho que ela e meu pai são sócios, mas é ela Sim. que administra mais. Meu pai, ele tem outras funções, ele trabalha por fora. Mas eu acho que ela faz isso muito bem. Ela sabe muito representar isso, assim. Eu brinco que eu sou um personagem. Então, tem o personagem da mini boss. Eu visto a camisa, eu faço propaganda, eu gravo vídeo, eu participo. Mas, assim, a cabeça ali é ela. É ela que idealiza, é ela que planeja, é ela que se desdobra. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem muita gente que é isso, que fala, nossa, eu... fui lá não sei tem quantos anos e aí Eu sou prova voltei viva disso. agora.
Nossa, e aí eu lembro de ter vivido isso, isso e isso. E aí eu fui e era o mesmo gosto, assim, eu sentei, Sim. era a mesma comida. Então, é isso, é uma responsabilidade. Mas eu acho que tá sendo bem feito, tá sendo bem Claro, com executado. certeza. E até pelo fato de você estar muito envolvida dentro do estabelecimento, tem algo aqui em Valadares que acontece e tem acontecido, e isso é muito salutar para o desenvolvimento da cidade, que é o número grande de outros estabelecimentos, às vezes do mesmo segmento em que vocês fazem parte, que engrandece ainda mais essa classe. Uhum. Por exemplo, sexta-feira, independentemente se um casal, ou se uma pessoa, ou se um grupo de amigos e amigas tem alguma restrição em relação a algum tipo de alimento. Enfim, você tem muitas opções para você poder jantar, para você poder tomar a sua cerveja, tomar o seu drink com a galera. Opção não falta. Logo vem a concorrência. Uhum. Como vocês lidam com isso e de fazer com que o Los Pampas sempre possa ser lembrado no imaginário de quem quer viver uma experiência? Eu acho que muito do Los Pampas é a experiência. Eu acho que além de vender comida, a gente proporciona experiência. Então, eu acho que a maior preocupação hoje de lá é que a pessoa, ela crie uma memória naquele lugar. Sim. Isso se dá pelo atendimento, também pelo sabor da comida, mas pelo ambiente, sabe? Então, assim, a gente se preocupa muito com isso. Hoje em dia, as pessoas, a gente acha comida em qualquer lugar. Mas é muito difícil a gente achar uma experiência que faça a gente querer voltar. Claro. Entendeu? Então, eu acho que é a maior preocupação lá do Pampas. É fazer com que aquele cliente ele se sinta tão bem que ele vá voltar. E hoje, graças a Deus, o nosso público é isso. É um público muito recorrente. Tem gente que vai toda semana, várias vezes na semana. Porque isso, às vezes... Óbvio que eu vou puxar uma sardinha agora. Fica à vontade. É a melhor comida da cidade, melhor churrasco. Mas às vezes nem é tanto por causa da comida. Sim. É por causa da relação que é criada. Então, a minha mãe, ela é amiga dos clientes, entendeu? Eles têm o número pessoal dela. Legal. Então, assim, ela trata cada cliente individualmente. Então, é isso, ela preza por essa relação. Ela preza por essas histórias, ela gosta de saber... Por exemplo, o que te trouxe aqui? Não, meus pais vinham, que bacana, quem eram seus pais? Ela gosta de construir essas memórias lá, sabe? De parar e pensar, nossa, eu vim aqui e comi o peixe com meu pai quando eu era mais novo, Sim, igual no seu caso. Exatamente. Então, assim, vira mais do que a comida. Claro. Sabe? Vira a memória, vira a experiência... É um ambiente diferente, assim. Eu acho que hoje isso, assim, a maior preocupação do local, isso é o nosso diferencial. É querer que a pessoa se sinta em casa, que ela se sinta acolhida naquele ambiente, que ela se sinta confortável, que ela goste de estar ali. Eu acho que esse é o diferencial hoje, o nosso diferencial. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Ok, Podemos ir? claro. Vida. Eu acho que propósito, Deus. imensidão, Fé. base, Amor. relação, Univale. oportunidade, Medicina. vocação, Colégio Imaculado. eu acho que nostalgia. O nome de uma amiga. Sempre vem Júlia na cabeça. Mas é porque eu tô com ela todo dia, não é porque eu gosto mais dela, tá? Por favor. Não fiquem com ciúme, mas é porque eu tô com ela todo dia. Los Pampas. Tradição, Um sonho. família, Um sonho que você quer alcançar. harmonia, Letícia de Praga.
Alegria. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Você, como uma estudante de medicina, com certeza sabe o significado dessas duas palavras, desses dois termos. Uhum. Mas só pra recapitular, superestimado é aquilo que você não gosta tanto, não dá muito valor, mas você vê que as pessoas superestimam demais. Uhum. E o subestimado é justamente aquilo que é o contrário. Uhum. Que você gosta muito, você vê que boa parte da galera não dá muita bola, não dá muito valor. Uhum. Podemos ir? Claro. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Pode até vender no Los Postos, mas só que você não come. Difícil, assim. Eu acho superestimada que eu não vejo tanta graça. Ai, não posso falar mal do peixe, da nosso produto. Mas, assim, eu não sou muito fã do salpicão. Somos Apesar dois. de ser o melhor da cidade, tá? Muita gente come lá, gosta, todo mas... mundo fala, mas sempre que eu falo isso, o povo fala, como assim? Exato, Mas não é muito a minha comida. sim. Eu acho que eu já comi tanto, que agora eu acho que já tá um pouco superestimado, assim. Mas ela é a melhor. Me vale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada. Ó. Na sua festa lá de formatura, você não vai beber ela de jeito nenhum. Acho que eu não vou beber uísque. Você já é a quinta pessoa que já falou uísque, assim, repetida vez. Nossa, mas é porque eu acho superestimado. Tipo assim, tem tanta coisa. Eu acho que hoje virou mais uma coisa assim, eu bebo uísque, não sei Sim. o quê. Eu acho que tem tanta coisa mais gostosa do que o uísque. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do segmento. Superestimado, que você não vai de jeito nenhum. Que as Júlias podem te chamar, igual você falou que Elas são não vão muitas chamar. amigas, e que você não vai de jeito nenhum. Nossa, eu vou... Não, pelo amor de Deus, ninguém me odeia, mas eu acho que hoje em dia esses não é muito meu gênero. Sim. Então, assim, teve aqui em Valadares, Felipe Ret. Não fui. Eu acho que virou uma coisa mais uma modinha, assim, um É estilo qual gênero de vida. música? Eu não sei também. Eu Eu acho que sei é quem é, mas não... trap, rap, Ah, alguma sim. coisa assim. Não... Nem sabia que ele tinha vindo aqui. Veio, eu acho que não é muito meu estilo, não. Assim, eu acho que foi muita gente, mas eu falei, meu Deus, que foi esse tanto de gente? Me fale algo que as pessoas superestimam demais na vida. Eu acho que o dinheiro. Me fale algo que as pessoas superestimam demais da medicina. O dinheiro, a nossa situação financeira. Sim. Eu acho que as pessoas têm uma visão que hoje não tá alcançando. Hoje o mercado tá muito difícil. Então, assim, hoje o médico tem que correr muito atrás. Então, a pessoa acha que a gente respira dinheiro. Que o médico, ele é rico e não sei o quê, mas hoje, se não trabalhar, não tem jeito. Agora é ao contrário. Me fale uma comida subestimada. Uma comida subestimada. Não sei se é subestimada. Só é subestimada pra quem não provou ainda. Sim. Mas é o peixe do pão. O peixe na brasa. Porque eu também subestimei. Sim. Vou justificar. Sim. Eu também subestimei. Porque não, o peixe, ele é um peixe específico. Sim. De um sabor muito forte. Aham. Se você for comer ele, comprar na sua casa e comer ele grelhado, você vai ver que ele tem um sabor forte. Então não era um sabor que me agradava, mas depois que eu provei ele assado, falei, gente, tem razão. Tem razão do povo vir comer esse peixe. Porque, fica diferente, não tem jeito. Então, Que legal. eu acho que é isso. Quem não provou é subestimado. Eu já comi tanto que eu vou virar até um peixe. Tantas memórias que eu tenho desse peixe, realmente vale muito a pena. Me fale uma bebida subestimada. Bebida subestimada. Eu acho que... Pior que não é subestimada, mas é vinho. Eu acho que especificamente aqueles tipo frisante, Sim. essas coisas assim. Agora a gente passou a vender lá e eu vejo que fica, ó. Mas se as pessoas soubessem o Quão quanto é gostoso é, né? bom, eu vejo, dá vontade de eu tomar tudo de uma vez. É refrescante, eu acho que as pessoas precisam ainda... Eu acho que eu preciso sair com uma taça ainda para as Sim. pessoas verem, porque
fica. O pessoal Legal. não gosta. Não sei. Uma banda, cantor ou cantor, independentemente do gênero musical, subestimada ou subestimada? Tem muita gente que gosta, mas eu queria que fosse mais, assim, que o Fala Mansa é a minha banda preferida. Eu acho que precisava tocar mais. Sim. Eu acho que precisava vir, inclusive, Fala Mansa, vem tocar na minha formatura. Por favor. Estão tentando? Por favor. Não, eu tô Nossa. pedindo agora. Ah, tá. Vai que eles vêm. Mas eu acho que, nossa, é uma delícia escutar um Fala Mansa. Então, eu queria que mais gente nova conhecesse. Mais adolescente, assim, eu acho que não tá muito no público adolescente ainda. Nos jovens, então acho que falta. Eu me recordo, você era bem pequena na época, mas eu já era criança. E era uma época onde as pessoas consumiam muita TV aberta. Nossa, tipo, todo final de semana eles estavam presentes em algum programa desses muito famosos que fizeram Pois história na televisão brasileira. Todo final de semana eles estavam. Eu nunca vi. Eles Você era em muito nenhum pequena, programa. Mas assim, desde que eu comecei a escutar, nunca vi eles Sim. em nenhum programa. Sempre foram muito fortes. É claro que tem aquela questão, né, geracional e até mesmo de momentos, né, como diz a galera, vocês mais jovens hoje em dia falam, né, o hype deles talvez foi lá 20, 30, não a 30, mas 20, 15 anos, mas realmente possuem uma história gigantesca. O que as pessoas subestimam demais na vida? Subestimam o poder que a família e a fé podem ter na sua vida. Eu acho que as pessoas ainda subestimam o quanto você ter uma base te impulsiona pra frente. Sim. O quanto você ter pessoas... O quanto é essencial. Tipo assim, não dá pra você fazer nada se você não tiver uma base, aqueles que torcem por você. Então, eu acho que as pessoas ainda têm muito isso de eu consigo, eu tenho que pensar em mim mesmo. Mas eu acho que ainda é um pouco subestimado isso, do poder que ter alguém lá por você representa. O que as pessoas subestimam demais na medicina? Eu acho que eles subestimam... Eu acho que eles ainda subestimam muito as pessoas, os médicos em si. Eu acho que isso ainda é uma coisa subestimada. Hoje em dia a gente vê tanta informação, tanta fake news rodando, e a gente vê as pessoas questionando tanto aquilo que nós, enquanto profissionais da saúde, falamos, sabe? Sim. Então, assim, as pessoas estão passando a subestimar muito isso. Muito o conhecimento e a experiência de quem é formado por quem fala o que elas querem ouvir. Então, hoje a gente vê muito isso, as pessoas trocando tratamento por remédio milagroso da internet. E aí, não, isso funciona. Vai funcionar, eu vou curar da diabetes, não sei o quê, vai funcionar. Então, as pessoas estão subestimando muito o nosso conhecimento. Muito assim, é claro que a gente não conhece tudo, a gente tem que estar estudando sempre. Mas as pessoas estão querendo acreditar em umas coisas que eu fico assim, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Onde a saúde vai parar? Elas estão subestimando muito a experiência pelo agradável. Defina a sua vida com uma palavra. Equilíbrio. Defina a sua história de vida com uma frase. Ser luz em forma de gente. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa com uma palavra, eu acho que eu colocaria como experiência. Foi mesmo? Foi. Letícia, muito obrigado. Foi uma honra inenarrável poder Eu que ter agradeço. imortalizado a sua história de vida aqui neste projeto que busca justamente isso, né? Imortalizar enredos de vida marcantes, edificantes da nossa cidade.
Sucesso, obrigado mais Muito uma vez. obrigada. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Igualmente, as nossas portas do restaurante são abertas Já pra fui você. lá muitas vezes, vou voltar aí, com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Letícia, foi uma honra. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Na próxima quinta, teremos aqui a presença de uma das grandes maquiadoras da nossa cidade. Gente boa é o que não falta nesse segmento. E aí, quem virá e sentará onde a Letícia está sentada neste exato momento na próxima quinta-feira? Ficou na curiosidade? Na próxima quinta-feira você saberá quem. Um grande abraço e até a próxima.